Oi, 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 povo do mar! Tudo bom com vocês? Vocês viram que mar bonito? A gente mora bem pertinho, num lugar lindo. Estamos aproveitando a maré baixa para fazermos o vídeo de hoje. Mas olha só, ele guarda muitos perigos pra gente, muitas armadilhas. E a gente só vai conhecendo ao longo do tempo, assim que você começa a navegar, começa a sair. Então, esses perigos causam acidentes, né? Uns provocados por negligência, outros não, acontece por um problema da natureza. E outros somos vítimas dos nossos próprios colegas, né? Então, é sempre uma surpresa se você vai chegar. Você sabe, se prepara para sair. Se vai chegar, você tem que passar pelo mar primeiro. E aí as coisas acontecem. No início do mês, um casal chamado Voca e Rosane, proprietários do veleiro Darwin, estavam mais ou menos perto de Porto Seguro, se eu não me engano, navegando. Eles estavam subindo a costa e eles pararam numa rede de pesca. Isso é comum aqui na costa brasileira, a gente mesmo já pegou várias redes de pesca. Só que a rede que eles pegaram tinha um cabo de aço. E este cabo de aço provocou uma ruptura. Eu não sei exatamente qual foi o problema, mas parece que foi uma ruptura entre o leme. O cabo de aço, se ele passar, ele funciona como um serrote na fibra de vidro. Então, provavelmente, era uma rede muito grande, e à medida que ele foi navegando, essa rede foi passando, né? Essa alma de ferro, né? Desse cabo, foi cortando, provavelmente, o casco dele, e que aí tirou a estrutura, e aí houve foi a pique, né? Porque entrou água e tal. Não deve ter visto, porque é uma coisa que às vezes a gente não percebe tão fácil. Foi um problema no leme, alguma coisa no leme, e aí fez um buraco. Eles conseguiram subir no bote, colocar alguns pertences. Ele teve a esperteza de colocar um cacho de banana, né? Porque não sabiam quanto tempo iriam ficar naufragados, e viram o barco deles afundar. Isso é uma coisa que eu não consigo nem imaginar, a dor de você ver seu barco afundando. E graças a Deus eles foram resgatados por pescadores. E quando eu vi este caso, eu ouvi, né, essa tragédia que aconteceu com eles, eu lembrei de vários casos que nós já passamos no mar, né, Fausto? E hoje a gente vai contar um para vocês, que foi quando a gente também estava subindo a costa. Pegar cabos de pescador, isso é normal. Eu acho que um velejador que ainda não pegou um cabo de pescador é questão de tempo. Que põe a rede na superfície, você passa a noite, eu não pego, você não fica o tempo todo olhando para o mar, né? Então... Alguns veleiros têm um sistema de tipo uma faca, né, Fausto? Que colocam no eixo do pé de galinha. É tipo triturador, né? De cozinha, né? E aí quando você... Ou tem uns que colocam no leme também. Mas é colocado ali no pé de galinha, normalmente no hélice, que aí ele corta. Exatamente. Todo o cabo, aí o barco fica livre. Mas, no caso do veleiro Darwin, era um cabo de aço. E isso está chegando no Brasil agora, porque quando a gente passou lá pelo lado da Ásia, é normal. Infelizmente estão importando essa ideia que pra gente não é muito legal, né, Fausto? Não, porque, olha, esse tipo de coisa provavelmente não é o pescador em si que faz. Existem empresários que com muitos barcos, e eles dotam esses barcos do que quiserem. O pescador contratado tem um mestre, os outros, eles vão pescar. E aí eles estão se prevenindo, como a gente colocou o triturador, eles estão se prevenindo para não cortar o material deles, tá certo? O empresário, geralmente, ele não tem muito escrúpulo do que vai acontecer com o barco. Ele não quer perder o material dele, ele visa lucro. E aí começa a ter o problema. Esse problema existe no mundo inteiro quando a gente viajou. A gente tinha que ficar de olho direto, porque pode pegar um caso desse aí. Uma vez a gente estava navegando, ficou parado.
parado, falei, pô, isso não tá andando não. Aí fui lá, eu tava preso Uma rede. num espinhel desse aí, né, de superfície, pegou nos meus dagboards. Aí eu olhei, fui lá, apertei com um croque grande e tirei, tá? E aí foi fácil. Se houvesse um tipo de coisa assim, uma combinação, de um se previne, outro vai se prevenir mais, aí começa esse tipo de guerra, né? No mar também. Um tipo de sinalização, né? Se eles sinalizassem mais as boias, que são poucos que sinalizam as boias de pesca. E no caso de cabo de aço, então, acho que deveria ser obrigatório a sinalização. Mas foi de dia ser esse estrobo que você vê muito no mar, que tem que respeitar, porque ali pode ter uma linha dessa. É bom nosso pessoal saber que esse estrobozinho pode ter um cabo de aço e pode pegar num cabo. O barco de fibra tem esse problema, que esse cabo aí, ele funciona como uma serra. Ele vai cortar a fibra com facilidade. Agora, meio que defendendo os pescadores, vamos dizer assim, esse acidente foi causado, né, por uma rede de pesca. Mas nós conhecemos mais de 10 casos de velejadores que não perderam seus barcos por causa de pescadores que os ajudaram. Né, Fausto? O nosso pescador, ele é de boa índole. É o melhor pescador do mundo. É que mais solidário, que mais te ajuda. Tendo barquinho de pesca, você não está sozinho em qualquer lugar. Eles vão te ajudar. Você pede ajuda, eles param de pescar para ir ajudar. Eles te mostram o caminho, eles são muito gentis, são perfeitos. O que eu estou dizendo? Eu acho que isso é uma atitude de algum empresário que coloca, sabe? E aí tem pescadores que sujeitam e aceitam o trabalho e vão fazer. Vamos falar assim, de um veleiro que afundou, infelizmente, 10 foram salvos por causa de pescadores, de casos que a gente conhece. Mas aí eu vou contar o nosso caso. Nós temos um caso, mas só que antes eu gostaria de fazer uma recomendação para os colegas, que isso está começando a ver no Brasil. A gente lá fora via isso demais. É comum isso lá. Agora, aqui não era, né? Não era. Quer dizer, está começando a acontecer, a gente não percebeu. Quando aconteceu esse acidente, a gente se deu conta de que aqui agora também estão usando as técnicas usadas lá fora. E vai ter mais. Então a gente tem que se prevenir, navegar mais afastado da costa, onde eles não têm interesse em ir. Nós passamos lá. A gente tem que dividir o mar mais ou menos, para todo mundo usar, tá? Sair de rota de navio, que a gente já faz, e agora sair de rota de pescador. Normalmente depois de 100 metros, para eles, pescador de uma forma geral, não tem interesse. Se tiver essas redes, tá? 100 metros de profundidade, tá? Essas redes geralmente são feitas, são caras, são caríssimas, e o pescador não colocaria isso. Ele não tem recurso. O pescador artesanal, né? O pescador do nosso litoral. Agora, o empresário da pesca não é um pescador. Ele é um empresário, ele visa lucro. O negócio dele é lucro. Então nós temos esse novo perigo para olhar. Não adianta a gente falar que está errado, está certo. A gente não vai consertar nada, a gente tem que evitar. Nós temos que aprender a conviver com esses problemas. Essa é uma recomendação que eu faço para todos nós agora que fomos para o mar, lembrar que a gente tem um perigo a mais. Exato. Além de troncos, além de baleias, além de containers. Furacões. Bem, nós estávamos subindo a costa rumo a Recife, porque iríamos participar da regata, né? Recife Fernando de Noronha, a Refeno. E ali perto de Suape, nós estávamos no motor, não tinha vento. Um dos motores deu uma travada, assim. Aí Fausto correu, botou no neutro, e quando nós olhamos, a água estava clarinha, né? Deu para ver que tinha um cabo preso ali no leme, no hélice e tal. Aí tinha uma coisa verde, né? Assim, grande embaixo. Grande mesmo, né? Aí o Fausto, eu vou mergulhar para tirar. Vai tirar, falei, não, Fausto, não vai mergulhar. A gente vai com o motor só até Recife. Eu acho que são 30 milhas, né? 20 milhas mais ou menos. De Suape até Recife. A gente entra ali com o motor só e lá dentro você tira o cabo. Eu não queria chegar à noite, sabe? Eu não gosto de chegar à noite em lugar nenhum.
E Fausto não queria mergulhar dentro ali de Recife, né, perto do pique ali. Ah, ali é um esgoto, gente. Esgoto que eu tinha, vou mergulhar lá, aqui, ó, uma limpinha dessa, eu vou mergulhar aqui. Eu vou pegar uma hepatite no esgoto? Não, eu vou mergulhar nessa água limpinha. Falei, tá bom, Fausto, nós estamos em Suape, tá? O lugar que mais tem ataques de tubarões, eu acho que no Brasil e no mundo. Vou ficar viúva e ainda vou filmar eu ficando viúva. Vai lá, mergulha, rapaz. Falar a palavra tubarão pra este homem. Eu vou mergulhar uns tubarões lá, não vou não. Eu falei, não, vou pegar hepatite não, vou mergulhar lá dentro mesmo e fomos com o motor só, devagarinho e tal. Cheguei à noite. Uma das poucas coisas que faço tem medo é tubarão, né, só? Eu vou fazer o quê? Um animal pré-histórico, voraz, vivo faminto. E as perninhas que eu tenho, não. Não vou arriscar não. Fomos no motor só, tarará, tarará, fundiamos, eu acho que a gente dormiu. No dia seguinte, aí Fausto mergulhou e tirou. Era um cabo enorme de amarração de navio. Né? Mas Fausto, um cabo daquele num barco menor, eu acho que faria um estrago, né? Se ele enrolasse. O problema é que ele é muito grosso, às vezes não passa batido, né? Ele enrosca e se ele embolar vai ser difícil cortar aqui lá embaixo. O cara vai ter que ter um bom pulmão, porque era um cabo muito grosso, é um cabo que tinha, acho que 3 polegadas, né? 7,5 centímetros de diâmetro, é uma coisa absurda. Todo desfiado, todo... Ele estava no mar há muito tempo, né? O casal Voca e Rosane, do veleiro Darwin, estão fazendo uma vaquinha para arrecadar o máximo que eles puderem, né, para diminuir o prejuízo que eles tiveram. Parece que o seguro só vai pagar metade do barco, eu não sei por que motivo, mas eles perderam tudo, gente, todos os pertences deles. O barco era um modo de sobrevivência que eles tinham, eles faziam charter, né, eu acho que eles estavam indo fazer a refeno. E com relação às vaquinhas, na náutica, nós vamos deixar a nossa opinião, tá? Existem os acidentes causados por negligência e existem os acidentes em que os velejadores não têm culpa nenhuma, que foi o caso do veleiro Darwin. Então nós apoiamos as vaquinhas para acidentes sem culpa, naturais, né? Naturais, veleiro Darwin. Agora os acidentes de velejadores negligentes que jogam seus barcos na praia porque não viram a carta, ou porque bateram numa laje, porque não prestou atenção. Então esse tipo de vaquinha para negligência nós somos contra. E o brasileiro em geral, ele é muito bom, né, Fausto? Ele é emotivo e ele meio que se deixa levar pela conversa fiada de algumas pessoas. Então prestem atenção em quem vocês vão ajudar, o dinheiro é de vocês, mas prestem atenção em quem vocês vão ajudar, nos motivos que levaram essas pessoas a estarem pedindo dinheiro e para quem realmente merece ser ajudado. E nós achamos que o veleiro Darwin merece ser ajudado, então quem quiser apoiá-los, né, com algum valor, eu vou deixar o link da vaquinha no box de informações. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós temos outras histórias de acidentes no mar para contar. Se vocês quiserem saber mais sobre esse tema, deixe aí nos comentários que eu quero saber. E aí, Fausto? Tem muita conversa aí na frente, tá? Até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Com certeza você gostou desse vídeo, então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações.